Glória a Deus, amém? Amém. Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Vamos dar continuidade aí na leitura de João capítulo 8, né? Foi recitado ontem o verso 11 e hoje nós vamos dar continuidade no verso 12, onde Jesus torna a dizer, e tornando a dizer, disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Essa é uma palavra tremenda. Estou tendo aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse versículo. A gente sabe o que aconteceu aí nos versículos atrás, né? No versículo de número 11, quando Jesus pergunta: cadê os acusadores daquela mulher? Não te condenaram? Ela disse: não, Senhor, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Então, só nessa palavra aí nós já conseguimos aprender que, independente da queda que a gente tenha tido na nossa vida, segundo o que Jesus Cristo disse, nós temos a capacidade de não voltar mais a cometer aquele erro. Amém. Nós temos a capacidade, porque tem algumas pessoas que, quando você fala, você consegue largar disso, ela fala: não consigo. Mas se Jesus disse que você consegue, você consegue. Amém. A gente consegue. A palavra dele é fiel. Amém? E ele começa dizendo, quando ele torna a dizer, porque todos foram envergonhados, como cumpriu o que o irmão Tiago ministrou lá em Jeremias capítulo 17, verso 13, né? Ó Senhor de Israel, todos aqueles que te deixam ou que te abandonarem sofrerão vergonha e terão seus nomes escritos no pó. Quem são esses? Os fariseus, os escribas que estavam apontando aquela mulher. Diz que eles foram de fato envergonhados, porque Jesus estava ensinando no templo. Eles entraram lá fazendo alvoroço, dizendo: essa mulher foi pega em adultério. Aí no final de tudo eles saíram envergonhados, porque teve que sair do menor ao maior. Mas ficou uma turma lá dentro. E foi para essa turma que ele voltou a falar. Tornou a dizer-lhes. Porque quem foi envergonhado saiu. Sim ou não? Saíram. Mas saíram da onde? Saíram lá do templo, porque Jesus estava ensinando no templo, sim ou não? Sim. Então ficou uma turma lá dentro. E para a turma que ficou, ele falou: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Então presta atenção, a maneira de nós não andarmos em trevas é ter Jesus como alvo, porque ele falou: quem me segue não anda em trevas. Então, se Jesus é a luz, conforme ele vai andando e nós vamos seguindo ele, se ele é a luz, ele ilumina o caminho, a gente não anda em trevas. Enquanto Jesus tiver como nosso alvo, nós não vamos andar em trevas. Glória a Deus. Foi o que ele disse aí. Quem me segue não anda em trevas e tem a luz da vida. Quem é a vida? João 14,6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a... É Ele. É Ele. Aí João mesmo, aí no capítulo 9, verso 5, ele fala: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. No capítulo 12, no verso 35, ele fala: eu sou a luz, vocês precisam me seguir, vocês precisam estar comigo, eu vou estar com vocês durante um pouco de tempo. Ele ainda fala assim: durante um pouco de tempo. Então não era sempre. Ele já estava alertando isso. E nós precisamos ter a sensibilidade de poder aproveitar enquanto se pode ter de Jesus. Não é isso que diz em Isaías, capítulo 55, verso 6? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa o pecador o seu caminho de pecado e converta-se ao Senhor, porque grandioso é em perdoar. O que as pessoas se esquecem é que tem coisa aqui é passageira, irmão. Acabou. Então você tem que aproveitar enquanto pode, porque Amós vai nos dizer que vai chegar o dia em que vão andar de um lado ao outro, vão andar com o navio para um lado e para o outro, procurando a palavra, e não vão achar. Não vão. Não vão encontrar. Jesus estava dizendo para aqueles que ficaram: eu sou a luz do mundo. E a luz, a gente sabe que ela vem para trazer clareza na nossa vida em todas as áreas, vem para trazer organização na nossa vida em todas as áreas. Desde Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação da luz e as trevas. Desde a criação, Deus vem nos ensinando que a luz vem para solucionar, vem para arrancar trevas, vem para tirar tudo que não presta da nossa vida. Quando Ele disse haja luz,
Do restante do texto em diante a gente vai ver Deus colocando as coisas nos lugares, porque enquanto a luz que é Jesus estiver na nossa vida, a gente tem condição de colocar as coisas nos lugares. Amém. Tem coisa que está desorganizada na nossa vida que a gente só vai conseguir organizar se permitir com que Jesus seja a luz da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso. Por um tempo também, algum tempo, em João capítulo 12, verso 35, capítulo 5, verso 35, vai falar que João Batista foi a luz, né? Tiagão ministrou isso. Ele foi a luz por um tempo. Por um tempo. Né? Então a parte dele já foi. Né? Mateus capítulo 5, verso 14 em diante, ele olha para nós e agora fala assim: vocês são a luz. Glória a Deus. Aleluia. Vós sois a luz. Porque Jesus como luz, o papel dele foi revelar Deus para nós. Jesus como luz. E luz é revelação. Aleluia. Então, em João 14 ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, eu revelo Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí ele disse que seria durante um pouco de tempo. Chegou a nossa vez. Hoje esse mundo precisa olhar para a gente e enxergar Deus. Aleluia. Pai. Glória a Deus. Hoje esse mundo, segundo o que está escrito em 1 João capítulo 4, verso 12, ninguém viu ao Pai. Mas se nós manifestarmos o amor verdadeiro do Pai, com certeza Deus vai estar dentro de nós. Então se nós nos amarmos, se cuidarmos um do outro, vamos fazer a mesma coisa que Jesus fez. Que é revelar Deus ao mundo. Amém? Então o papel de Jesus como luz foi revelar Deus. Eu sou a luz. Eu revelo o meu Pai. Então hoje, a gente precisa tomar posse que ele não disse assim, vocês vão ser luz. Não. Ele falou, vós sois a luz do mundo. E quando você vê a continuidade lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 15, ele fala que a luz não é para ficar embaixo, não é para ficar em oculto, não é para ficar escondido. Infelizmente tem um monte de cristão que fica escondido. Você está com ele 15 anos, você nunca nem sabe que ele é crente. Fala, poxa, tu é crente? Vai para onde mesmo? Que igreja? Não sabe. A lâmpada fica onde? No alto. Ele falou, para quê? Para iluminar a casa. Então eu como luz tenho a responsabilidade de iluminar a minha casa. Você como luz tem a responsabilidade de iluminar a sua casa. Amém? Amém? Amém. Que assim seja, assim. Vamos sair daqui nesse dia sabendo que lá fora ainda existe trevas, porque está escrito, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. Então tem algumas pessoas lá que estão cegas espiritualmente, mas Deus levantou a mim, levantou a você para trazer visão a eles, amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Valeu. Aleluia. Louvado seja Deus.